Olá, gente, boa noite. Mais uma vez aqui para fazer uma live com a temática ansiedade. Eu preciso que a Cláudia Zanquim, então, entre na nossa página para que a gente comece essa live. Nós vamos falar sobre ansiedade. Ansiedade que nós vamos entender um pouquinho melhor, nós vamos entender quais os sintomas, que tipo de patologia é essa, o que ocorre no nosso organismo, quais são as circunstâncias, os estímulos externos e internos. Então, nós vamos agora aguardar a Cláudia para que nós possamos fazer essa live, ok? Cláudia. A gente está aguardando. Vamos aguardar a Cláudia. Se por acaso tiver algum problema técnico, o que a gente vai fazer? A gente vai procurar outro tipo de recurso e vai fazer essa live hoje ainda, tá bom? Eu precisava que a Cláudia Zanquim entrasse na página para que a gente inicie essa live. Eu acho que vale a pena a gente esperar um pouquinho para a gente poder entender a importância dessa nossa conversa. Nós vamos entender o que é ansiedade, nós vamos entender, diferenciar, né, os tipos de ansiedade, que tipo de ansiedade a pessoa deve procurar um médico, quais são os sintomas, quais são os recursos. Então, nós vamos entender um pouquinho melhor isso, tá? Mas para que isso ocorra, nós vamos esperar a Cláudia Zanquim, para que a gente possa conversar bem tranquilamente. Eu espero que vocês tenham bastante paciência, mas nós acho que estamos com um probleminha técnico novamente, tá bom? Mas em várias lives acontece isso e depois a gente consegue resolver. Tudo bem? Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. A Cláudia. Cláudia. Cláudia Zanquim. Vamos aguardar a Cláudia. Para que a gente possa conversar sobre a temática. Cláudia, se você estiver na página, coloque para mim aqui para eu ver se ela não recebe o convite. Então, ela está aqui na página. Deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui. A gente está tentando aqui, Cláudia. Não? Então, ela está aqui, mas não consegue ver o convite. Espera aí, vamos ver o que a gente pode fazer. Será que não tem como ela mandar o convite? Cláudia, teria como você mandar o convite para poder entrar na live? Espera aí um pouquinho só. Não? A Cláudia está na página, mas não consegue entrar, gente. Mas não está conseguindo. Então, você não consegue, Cláudia, mandar um convite para participar da live? Ai, gente, obrigada. Eu fico assim bastante contente com a paciência de vocês. Fico bastante motivada por isso tudo, né? Por vocês estarem aqui conosco, por vocês terem essa paciência. Eu nessa tentativa de fazer o vídeo ao vivo sempre ocorrem esses problemas, mas a gente não tem problema, a gente vai ver o que vai fazer, tá bom? Eu agradeço muito cada um de vocês que estão aqui colocando. Se por acaso a gente não conseguir, a gente faz alguma coisa aqui
E, e a gente vai... Quem falou aqui vai dar certo? Vai dar certo sim. Cláudia, clica no ícone verde com 2 bonecos e pede para participar. Olha lá que bacana o Rodrigo Vieira falando. Cláudia, clica no ícone verde com 2 bonecos e pede para participar. Já tentou? E Rodrigo, muito obrigada pela dica aí, ó. Vivendo e aprendendo, hein, Rodrigo? Nós podemos tentar pelo Instagram, caso não dê certo. Só que daí, o pessoal que não tem notebook, a gente dá um jeito depois de compartilhar, né? Notebook não, desculpa. Facebook. Cláudia, você tenta me convidar? Gente, olha só. Esse momento de espera vai dar tudo certo, tia. Belezinha. Rosana, vamos conversar enquanto a Cláudia não entra. Fala pra gente como emergiu esse assunto para falar da live, porque a Cláudia como convidada. Uhum. Então, eu só que sabe o que acontece, Arilson? Eu até pensei nisso, Arison, mas eu tenho receio porque nós já estamos tentando aqui várias vezes. Bom, enquanto a Cláudia, vocês acham que eu devo sair para que a Cláudia entre e a gente consiga novamente fazer uma tentativa? Enquanto a Cláudia não entra, eu não gostaria mesmo de fazer essa live sozinha, porque eu acho que, claro que a gente consegue tudo, mas é muito importante a presença de outra pessoa, enriquece demais. E como que surgiu essa live, né? Essa live surgiu por conta da necessidade da temática, ansiedade. A Cláudia falou só um minutinho, tá bom, a gente espera. E a ansiedade, ela é muito confundida, né? As pessoas muitas vezes vivem ansiosas e pensam que é normal. Só que existe uma ansiedade que, entre aspas, considerada normal e existe uma ansiedade patológica. Por que da Cláudia, né? Por que eu convidei a Cláudia para essa live? Porque a Cláudia é uma pessoa muito especial, que ela trabalha bastante com esse tema. Eu conheço a Cláudia já há um tempo, né? Nós trabalhamos juntas praticamente, mas foi por isso que surgiu essa temática. E aí eu gostaria muito que a Cláudia entrasse, porque daí eu consigo falar com vocês de uma maneira mais tranquila, né? Porque a minha convidada não está conseguindo entrar. Prometo que eu não vou ficar ansiosa. Mas um pouquinho a gente fica, é uma situação diferente, é uma situação que a gente se prepara, né? Acredito que tanto eu quanto a Cláudia a gente fica ansiosa, já que a gente aprende, né, a lidar com isso. É muito importante, como lidar com essa ansiedade. E essa situação aqui, ela mostra muito aqui, só um minutinho, gente, acho que tem aqui uma pessoa entrando. Deve ser a Cláudia. Ai, acho que ela vai entrar. Acho que vai dar certo, gente. Né? Vai dar certo dessa vez. Vamos lá. Cláudia. Ai, Você tinha que fazer tudo isso para entrar, né? Tinha que ser a Cláudia Zanquim, né? Se não fosse assim, não estava bom. Você estava fazendo com que todo mundo ficasse na entrada triunfal. expectativa. Nossa Senhora! Socorro! E eu morrendo de medo de falar tudo sobre o que a gente ia conversar, e aí depois a Cláudia entra e daí, como é que fica, né? Mas muito queridas Ah, que pessoas bom que deu aqui, certo. que bacana, gente. Olha só, para falar a verdade, gente, nossa, todo mundo aqui aplaudindo. A Cláudia causando, tinha que ser a Cláudia sendo Cláudia. Deixa Ai, eu que falar minha legal. frase clássica. Arison, tá tudo bem? Tudo certo, né? Isso, gente, só para brincar um pouquinho, nós fizemos isso só para criar um clima, para que vocês entendessem que é ansiedade. Brincadeira. Mas vamos lá. Exato, foi um teste. Foi um Foi um teste, teste. foi um teste. Passamos.
Nossa, olha, eu agradeço demais cada pessoa que estava aqui, que está aqui, né? Agradeço porque, assim, eu fiquei com muito receio, gente, de começar a temática e depois e aí, né? Como é que ia fazer? Porque a gente tentou bastante, mas esse teste valeu a pena. Eu queria agradecer a Cláudia, assim, de coração mesmo, porque a Cláudia é uma querida de verdade, de muita gente, né? Assim, é uma pessoa que vai contribuir demais para que a gente fale sobre ansiedade. Mas antes de qualquer coisa, eu queria perguntar, então, além de causar, quem é a Cláudia Zanquim? Oi, gente. Boa noite a todas, todos. É um prazer imenso, Rô, participar desse momento aqui junto com você, com vocês. É, Bom, quem é a Cláudia? Então, eu sou a Cláudia Zanquim, sou psicóloga, professora corintiana, sou do interior, lá do estado de São Paulo, de São Carlos, a cidade, né, do melhor lanche de toda a galáxia. Quem não conhece precisa conhecer São Carlos e os lanches. E sou apaixonada pelas pessoas, trabalho, já sou formada há bastante tempo. A minha atuação na psicologia passa por vários caminhos, então passa primeiramente, né, pelos salesianos como orientadora de medidas, trabalhando com adolescente em conflito com a lei, foi ali que eu me formei, foi ali que eu me constituí como profissional. E aí essa passagem passa pela universidade, na academia, com mestrado, e hoje, né, estou como psicólogo escolar, também nos Salesianos, no Colégio Santa Terezinha e também no Colégio Liceu Coração de Jesus, e é um prazer imenso ter essa questão, né, da ansiedade, principalmente nos momentos agora. Eu acho que a nossa profissão, Rô, sempre foi muito importante, mas nesse momento se faz Crucial. essencialmente, né, Sim, importante. sim. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui junto com você e com vocês todos. Estou vendo aqui, Jamile, ai que saudade. Tudo bem. Então, e é interessante também a gente colocar que, assim, nós psicólogos, a gente tenta, né, bastante entrar, né, enveredar por esse caminho, né, da tecnologia, mas algumas dificuldades é super normal a gente ter. Então, eu Exatamente. fiquei com o celular ligado e com o notebook, a Cláudia também, e a gente ali na tentativa, e a gente conseguiu. Então, ótimo. Claro que a gente teria muita coisa para falar sobre a Cláudia, mas a gente precisa ansiosamente, brincadeira, entrar na temática. Então, vamos lá. Cláudia, o que é ansiedade? O que significa essa palavra, ansiedade? Rô, desde o convite, né? Então, é um tema que para nós, psicólogas, dentro do setting terapêutico, eu não falei na minha apresentação, mas eu sigo a linha psicodramática, né? Então, ao Uhum. meu arcabouço de conhecimento, onde eu me debruço, vem com esse viés psicodramático. É, e aí, desde o convite, quando você colocou a possibilidade de falarmos sobre ansiedade, eu fiquei bastante pensativa, né? Uhum. Em como eu poderia contribuir, saindo um pouco daquela ideia da ansiedade, da forma como as pessoas entendem a ansiedade. Então, assim, antes de Certo. falar o que é ansiedade, eu quero fazer uma provocação para quem está ouvindo a gente, para quem está assistindo, que Maravilha. se a gente pensar em ansiedade, como que você se sente, né? Então, quando eu falo a palavra, quando falamos, quando vocês viram, né, a ideia da ansiedade ali, que era o tema que nós abordaríamos e abordaremos. O que que vocês sentiram? Quando fala de ansiedade, vem o quê, né? Para que nós possamos entrar no tema, e falar sobre a ansiedade, é importante que as pessoas sintam, porque a ansiedade ela é sentida emocionalmente através das nossas emoções
e através dos nossos sentimentos. E aí eu já começo, né, na ideia de exemplificar sobre a ansiedade, entendendo que se a gente não der valor para aquilo que sentimos, fica muito difícil falar e até mesmo resumir e até mesmo compreendermos sobre a ansiedade. Mas se a gente for pensar sobre a ansiedade é uma reação natural do nosso corpo ao estresse, né, a um fenômeno que pode ser um fator, uma ameaça. Então é a forma como o nosso corpo reage, e aí o nosso corpo vai produzir sensações e a nossa mente vai perceber isso como uma ideia perigosa. Só que a ansiedade não necessariamente é somente ruim, ela é boa também. Então, existe uma ansiedade que é boa. Então, por exemplo, hoje de manhã nós nos falamos, na semana nós nos falamos. Então, essa ansiedade de estar aqui falando com as pessoas, trazendo esse assunto tão importante e a ansiedade que nós sentimos, né? Até mesmo no problema que tivemos aqui da minha entrada, tal. Essa ansiedade não é uma ansiedade ruim, não é uma ansiedade que me limita, não é uma ansiedade patológica, né? Mas, Cláudia, Então, deixa eu só perguntar uma coisa para a gente entender, então, melhor essa fala, que está super explicada, mas só para a gente diferenciar, né? Quando eu falei, então, que ansiedade, você usou uma palavra perfeita, sentimento, sentir. Aí, quando isso. você fala na palavra sentir, nós vamos, então, caminhar para quê? Sentir os sinais que o corpo, que a mente e o corpo estão nos mostrando. Aí, quando você falou, a gente falava durante a semana sobre a temática, uma ansiedade gostosa. Só que, assim, essa ansiedade gostosa que a gente estava sentindo, por exemplo, eu estava aqui numa ansiedade, assim, gostosa, porque o pessoal estava vibrando, não, a Cláudia tem que entrar e tal. Só que foi uma ansiedade a curto prazo. Então, meu organismo está bem agora, né? Agora, se uma ansiedade ao longo prazo, que você não tem uma resposta, como que isso judia da gente, né? Então, por exemplo, essa ansiedade gostosa que eu preciso trabalhar de manhã, levantar da cama para ver se vai dar certo aquela palestra que eu vou dar, maravilha, perfeito. Agora, inseridos nessa circunstância atual, nesse mundo que nós vivemos, como que fica? Você tem percebido como que fica a ansiedade hoje? Não que a gente vai bater só no problema, no final a gente vai mostrar a solução, mas como é que fica a ansiedade hoje? Fala um pouquinho para mim. Eu acho que você toca num ponto interessante, Rô, que é a diferença, né, do sentir. E eu quis voltar muito para essa sensação e esse sentimento, Maravilha. porque nós temos uma dificuldade imensa de dar valor para sensações e sentimentos. Nós só valorizamos quando isso chega no nosso corpo físico. E quando isso chega no nosso corpo físico, muitas vezes as sensações e sentimentos, elas não são mais sensações e sentimentos. Elas já estão instaladas de uma forma ao nosso corpo a reagir de uma maneira excessiva e às vezes até com sintomas, né, fisiológicos, com o coração acelerado, com uma sensação de formigamento, a falta de ar, a sudorese, tontura, dor de cabeça, dor muscular, insônia. Então, todos esses fatores, né, ou melhor, todos esses sintomas eles são condizentes de processos ansiosos. E é aí que a gente precisa entender uma luzinha de alerta. É aí que é posicionada uma luz de alerta. Porque, por exemplo, eu estava ansiosa pela live, mas isso não estava me fazendo sofrer. Isso não estava gerando em mim, né, um impedimento. Se não desse certo aqui, a gente ia tentar no Instagram. Se não desse certo hoje, a gente ia fazer num outro dia, pedir desculpa para as pessoas. Vejam, olha, não deu certo, tivemos um problema com a ferramenta, isso acontece, mas isso não ia me impedir de dormir à noite, não ia me deixar mal, né? Não ia me deixar com uma preocupação excessiva que ia contagiar e né? Sim, Ia me você não teria contaminar. nenhuma manifestação Não. no seu corpo. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem aqui a Monique colocando, né, para nós, alergias, falta de ar.
Porque essa alergia, essa falta de ar, ela já, o seu corpo já está mostrando um sinal de alerta. Nós não teríamos nenhum É, sinal de alerta, a não ser uma preocupação assim, nossa, o que que eu vou fazer, por onde eu vou caminhar, né? Agora, exato. quando a gente tem esse sinal de alerta, é preocupante, né? Exato. E aí o que eu preciso entender, né? Acho que uma das questões mais importantes da ansiedade é entender quais são os fatores estressores. Então, assim, o que realmente me atravessa, o que realmente mexe comigo. E aí você perguntou, né, nesses dias. Eu acho que muitas coisas atravessaram a gente durante a pandemia, durante esse processo de isolamento, o Uhum. processo da quarentena. Infinitas coisas atravessaram, mas algumas, né, realmente fizeram com que eu perdesse o sono, que eu tivesse insônia, que eu tivesse, como as pessoas estão comentando aqui, a dor no peito, a falta de ar, que são sintomas. E olha só que interessante, a gente só para analisar isso quando os sintomas são físicos. Mas o Uhum. que nós queremos dizer aqui? Que esses sintomas, eles já são emocionais, sentimentais, antes deles se tornarem físicos. E é aí que vem a nossa atenção. É aí que vem o cuidado com a nossa saúde mental, de dar Uhum. valor para aquilo que a gente está sentindo. Essa é a nossa missão como profissionais da psicologia. Não somente para aqueles que chegam para a gente, mas esse serviço, né, que você presta também, favorecendo com que as pessoas entrem em contato com temas que são nossos, eles não são pertinentes ao setting terapêutico. Quantas vezes esse setting, dentro do setting, as pessoas nem chegam no setting terapêutico. Então é isso que a gente precisa entender, né? O quanto que é preciso dar não somente vazão, mas entender os nossos sentimentos, favorecer com que a gente se permita sentir. Nós vivemos numa sociedade onde só é permitido estar feliz o tempo todo. Você tem que estar rindo o tempo todo. A gente não posta foto quando a gente está triste. A gente não posta foto quando nós não estamos bem. A gente silencia. E é importante silenciar também, mas é importante falar, dar vazão, né, para aquilo que a gente sente. Esse é o melhor caminho. Mas dar, olha só, interessante isso que você está colocando, e assim, na nossa sociedade de o tempo todo estar bem, nós oscilamos, né? Ou nós temos que estar muito bem, ou nós temos que estar muito mal. O meio termo é muito complicado, é muito difícil a É. gente perceber, então, esse meio termo. Então, o adolescente, por exemplo, ele tem que estar gritando que ele está mal, através, às vezes usando droga, infelizmente, às vezes tomando alguns remédios, enfim, tantas Agressividade, a coisas, impulsividade, né? impulsividade, comendo demais, né, e etc. Ou ele tem que estar no quarto dele trancado. Agora, a gente precisa aprender a enxergar gradativamente essas pessoas, não só adolescente, como em qualquer fase da vida. Então, Isso. é muito perigoso quando a gente fala assim, estou com ansiedade. Eu vejo muito adolescente falando assim, estou com ansiedade, estou fazendo tratamento. De uma maneira assim, muito sem sentir, né? Então, hoje, parece que não precisamos sentir. Diagnosticou que está com ansiedade, beleza, ok, acabou. Mas não é assim. É. De uma ansiedade pode vir outros e outros sintomas, né? Sim, Aqui tem gente colocando os que transtornos hoje controla, fóbicos, né? hoje controla os sintomas, a ajuda da fé, de Deus e tudo mais. Mas, assim, é muito importante que a gente, então, pela fala da Cláudia, que a gente tome consciência da questão do que está no nosso corpo, mas e aí depois da consciência, o sentir. Cláudia, mas dá algumas dicas para gente nesse mundo Uhum. acelerado, que nós precisamos correr bastante, né? Que muitas pessoas não têm acesso ao psicólogo. Como trabalhar esse sentir? Sendo que nós fomos treinados a tá tudo bem, obrigada, né? É. Então, fala um pouquinho para a gente sobre isso. Legal. Essa ideia da gente não poder sentir é uma ideia bastante
errada e bastante antiga, né? Sim, sim. Onde talvez não nossa geração, mas as gerações mais velhas, né, foram extremamente silenciadas de não poder dizer aquilo que estava sentindo, segura o choro, homem não chora. Então, Uhum. todas essas coisas, e aí é importante que a gente cuide. Eu vi que o Thiago está perguntando aqui como identificar possíveis sinais de ansiedade nas crianças, né? É bem possível e a gente vê uma mudança drástica de comportamento. Então, primeiro que a gente precisa entender como extravasar não, como que a gente pode falar sobre aquilo que a gente está sentindo. Então, Uhum. assim, ter pessoas que tenham possibilidade de nos escutar. Então, de nós normalizarmos a escuta de falas do tipo, eu não estou bem, eu preciso de ajuda, eu não me sinto bem. Por quê? Por que que eu digo isso? Porque se nós estamos no trabalho e a gente está com uma dor de cabeça fortíssima, ou nós estamos com uma dor de barriga, e a gente fala: olha, eu não consigo continuar trabalhando, com toda certeza a gente vai embora com tranquilidade. Mas se nós colocarmos, às vezes, no nosso trabalho, né, olha, eu não estou me sentindo bem, eu estou me sentindo ansiosa, eu tô me sentindo triste, eu tô me sentindo muito nervosa, irritada. A gente não vai embora por causa disso. Então, Uhum. nós normalizamos os sintomas físicos e nós não normalizamos os sintomas Sim. emocionais e Uhum. sentimentais. Então, o primeiro passo para que nós possamos caminhar, né, para uma ideia de cuidado é dar vazão para aquilo que a gente sente. A gente precisa dizer que ainda o processo terapêutico é um processo muito caro e que poucas pessoas têm acesso. Durante a pandemia, nós tivemos sim muitas pessoas que se disponibilizaram a fazer atendimentos gratuitos. O Uhum. SUS oferece atendimentos gratuitos, organizações, né, como escolas de psicologia, de psiquiatria, também oferecem atendimentos gratuitos, mas ainda, Rô, antes da busca desse atendimento, é preciso que as pessoas se conscientizem da necessidade de buscar. Por quê? Elas só vão buscar o auxílio quando elas entendem isso já no corpo, muitas vezes já com uma doença instalada. Então, Então, você está o falando para transtorno, mim da importância da prevenção, né? a prevenção. E na importância da prevenção. Nós precisamos resgatar a prevenção. E aí, quando a Cláudia está dando todas essas dicas, falando da prevenção, Cláudia, fala um pouquinho para a gente, né, sobre a questão da autoestima e a ansiedade. Qual a relação que isso tem, né? É É, importante, né? geralmente, até pensando num processo psicodramático, né? A Aham. gente entende a ansiedade via o psicodrama quando a pessoa perde a espontaneidade, a criatividade. Então, e esses são os sintomas, né? Então, por exemplo, quando a gente perde o foco, quando a gente já não tem mais autoestima, quando a gente para de se cuidar, eu já não entendo isso mais como somente ansiedade. Eu entendo Uhum. isso já como um possível transtorno depressivo, Sim. um transtorno fóbico, alguma coisa que tenha correlação com processos ansiosos, né? Gente, olha só, É, olha só. O que a Cláudia está falando é de suma importância. Eu só estou aqui frisando porque muitas pessoas pensam assim: ansiedade, tem ansiedade só e pronto. Não. Tem não. outros fatores, outras doenças que podem abraçar essa doença, essa patologia da ansiedade. Então, mas quem é ansioso não tem como ser depressivo. Tem sim. Nós chamamos isso de comorbidade, né? Então, é Comorbidade, muito exato. importante a gente prestar atenção que a ansiedade, ela nos leva a vários outros transtornos, tá? Se não for É. cuidado. Não é mesmo, E o Cláudia? transtorno de ansiedade, né, falando do transtorno, não da ansiedade em si, ela é a doença causada pelo excesso da ansiedade. Então, muitas vezes a pessoa tem o medo de sentir-se ansiosa,
tenho medo de sentir não somente ansiosa, mas pelos sintomas que aparecem, né? Então, os sintomas da ansiedade são avassaladores, a pessoa fica muito mal. Então, ela tem medo de se sentir ansiosa, ela tem medo dos sintomas que vão aparecer. Mas, Rô, preciso trazer uma questão importante aqui nessa questão da busca, que é desmistificar o processo de saúde mental. Por mais que nós estejamos no século XXI, por mais que nós estejamos em 2020, quase finalizando, ainda as pessoas entendem o profissional da psicologia ou até mesmo da psiquiatria como um profissional que atende pessoas loucas. Perfeito. E a gente precisa desmistificar isso e falarmos da questão da saúde mental, que ter saúde mental a grossíssimo modo, é entender esses fatores que nos atravessam e que vão nos atravessar. Todo mundo vai se sentir ansioso em algum momento. E eu me sentir ansiosa ainda não significa um transtorno de ansiedade, um TAG, ou um TEPT, né? Ou um transtorno depressivo maior. Nada disso. Isso só significa que algo me atravessou. A saúde mental, como o próprio nome diz, é o modo como os recursos que eu tenho para enfrentar. Algumas pessoas não conseguem fazer isso sozinhas e precisam de ajuda terapêutica e ainda não medicamentosa, ela não necessita ainda de medicamento, mas pode ser que diante de um transtorno de ansiedade, de um transtorno depressivo, com ansiedade, ela necessite também de medicamento. E aí é onde nós trabalharemos juntos com um profissional da psiquiatria. Então, o que precisa ficar dessa live? Nós seremos atravessados por fatores, todos nós. Aqui mesmo, antes de começar a live, fomos atravessados pelo fator problemas com a ferramenta. Como isso nos atravessa e como eu enfrento são os meus processos de saúde mental. A ausência de saúde pode trazer transtornos, transtorno de depressão, né? O pânico tão falado ultimamente. Então, que são todos desdobramentos de processos ansiosos. Cláudia, quando você fala, então, dessa questão da ansiedade, existe uma ansiedade episódica e uma ansiedade processual, né? A ansiedade episódica, ela passa rapidinho, né? Ela passa rápido, eu preciso me cuidar. E a processual é aquela que vai dando sinal para o corpo e tudo mais. Uma coisa importante, gente, é a questão da história de vida, né, Cláudia? O autoconhecimento é um fator primordial para eu poder diminuir a minha ansiedade, né? Então, quando eu posso buscar o autoconhecimento como? Para diminuição da ansiedade. A gente pode buscar o autoconhecimento através da própria psicoterapia. Eu sempre penso num tripé, né? No psicodrama, a gente trabalha com um tripé onde nós falamos de 3 corpos: o corpo físico, o corpo psicológico e o corpo energético, que pode ser também o corpo espiritual, se assim a gente pode dizer. Quando nós estamos, né, com o corpo psicológico e o corpo energético equilibrado, consequentemente o meu corpo físico vai estar saudável, com corpo são, mente sã, né? E aí a ideia de trabalhar esse tripé é também entender que eu posso buscar a psicoterapia, eu posso buscar terapias integrativas, né? Eu posso buscar através do yoga, através do exercício físico, dos cuidados com o meu corpo físico. Espiritualmente também, a fé nos ajuda muito a fazer esse caminho, esse processo. Então, o autoconhecimento, ele não acontece somente no setting terapêutico, também acontece ali. E aqui o meu caminho é favorecer com que vocês percam o medo de buscar auxílio psicológico.
Porque nós não temos medo de buscar o pronto-socorro quando estamos doentes do corpo. A gente, mais do que depressa, quer ir para o pronto atendimento, entender o que está acontecendo. E quantas vezes você chegou no pronto atendimento e o médico disse: isso é emocional, seus exames clínicos estão ótimos, né? Então, o meu apelo aqui é para que as pessoas entendam que se a nossa saúde mental estiver ok, o restante também estará. É importantíssimo que a gente não exclua uma coisa da outra, que a Sim, gente não sim. minimize os processos psicológicos. Olha, Cláudia, a sua explicação, ela está sendo assim maravilhosa para a gente. Vou perguntar mais coisas aqui. Só queria dizer que eu estou aqui recebendo bastante elogios sobre a explicação, né? Tem aqui parentes, primos dando boa noite, pessoas que você conhece, que você, Tenho né, meus já teve ex-alunos contato, aqui, ex-alunos. É muito gostoso. Tem os pessoal que salesianos, trabalhei. né, que trabalham com a gente. É muito bom a gente poder sentir isso nesse momento, né? E aí Sim, eu sim. queria dizer para você, agradecer a todos que estão aqui conosco e queria dizer para você o seguinte: nós estamos hoje falando para algumas pessoas, depois várias outras pessoas vão nos assistir. Nós não podemos esquecer, né, Cláudia, nesse momento, das pessoas que não têm estrutura financeira. Nós não podemos esquecer das pessoas que não têm condição de estudar, porque assim é muito bacana a gente, vamos agora fazer trabalho online, vamos estudar online. E assim, o quanto que também a gente precisa se colocar no lugar do outro para entender muitas vezes as reclamações, né? Essa própria ansiedade que acarreta dos fatores externos. Então, eu queria Isso. só que você tivesse uma fala nesse contexto também, porque nós estamos inseridos hoje numa situação difícil, né? Mas que é possível sempre, a gente tem que pensar nesse positivo. E para que a Exato. gente possa também se colocar no lugar do outro. Vamos falar um pouquinho de empatia nesse processo agora? Vamos, Rô. E você sabe que eu acho que de tudo da pandemia, um dos valores, né, que talvez nós trabalhamos bastante foi o fator empático, entender o quanto que a empatia é necessária para que nós possamos não somente ser melhores do que éramos antes da empatia, né? Antes da pandemia, mas para que nós possamos realmente trazer esse valor tão necessário. E se nós estamos falando, por exemplo, de ansiedade aqui, quantas vezes a falta de empatia vai gerar ansiedade no seu Uhum, colega de trabalho, pelo modo uhum. como você comunica, pelo modo como você se comporta, pelo modo como você não respeita. Então, assim, eu entendo que nós podemos, né? E nas minhas aulas eu sempre dizia isso: a gente pode dizer tudo aquilo que a gente quiser, só que existem formas de dizer, existem formas de se comportar. E se a gente puder ser melhor para o outro, se a gente puder ser a diferença na vida do outro, a gente está terminando, Rô, né, hoje, o mês do Uhum. Setembro Amarelo, tão Sim. importante mundialmente, como um processo de prevenção ao suicídio. E o fator de ansiedade é um fator importante, né, que a gente precisa ter atenção. Tanto é que muitas vezes a gente não busca essa ajuda porque nós não temos condições de buscar. E quem está do nosso lado, às vezes não nos percebe desta forma, né? Não nos percebe com a necessidade de sermos atendidos de alguma forma, de alguma maneira. Quero trazer somente uma reflexão que tive esses tempos. E depois façam isso. Muitas vezes a gente não tem coragem de buscar o caminho, né? O processo junto a um profissional, ou não temos condições financeiras para isso, ou Isso. pessoas não conseguem nos perceber dessa forma. Esses dias atrás eu entrei no Instagram, e se você digitar na busca do Instagram, lá nas tags, né? Ansiedade, eles vão
te colocar um box dizendo assim, que esse é um fator importante para processos de suicídio e que se você estiver precisando de alguma ajuda, ele vai te encaminhar para o CVV, para conversar junto ao CVV. E eu fiquei muito pensativa com essa busca, porque assim, quantas pessoas não têm com quem falar, não tem com quem possa realmente fazer esse processo empático de ouvir essa necessidade e vai buscar onde? Na rede social. Eu não sei isso no Facebook, porque, como eu te disse, depois de quase 2 anos, eu estou voltando hoje para o Facebook. Mas no Instagram, eu percebi isso por esses dias, que eles têm essa mensagem, porque é um fator de risco, né? A ansiedade é um fator de risco. Então, eles tomam essa reflexão. Então, gente, que nós possamos ser o ouvido, né? O ouvido que acolhe a necessidade do outro, que nós possamos também ter pessoas que nos acolham nos momentos de dificuldades, para que nós possamos ser mais empáticos. Eu acho que o que fica dessa pandemia é isso, né? Um pouco mais de empatia e um pouco mais de perceber o olhar do outro, já que a gente está com máscara, já que a gente não. Aqui não, né? Mas no tete a tete a gente precisa usar máscara e o que sobra para a gente é o nosso olhar. Um olhar cuidadoso, piedoso, amoroso na relação com as pessoas. E aí, Cláudia, quando você fala, né? Quando eu quis falar da empatia e você falou, agora a gente está mais empático com o outro e tudo, tem tudo a ver. Essa empatia é por conta da gente ter parado, da gente ter sentido, da gente ter se sentido. Quando eu me sinto, né? Talvez impotente, quando eu me sinto com medo, eu passo a ver o outro também, não como uma ameaça, mas como alguém igual a mim. Agora, no dia a dia, quando eu estou naquele processo acelerado, é perigoso eu me sentir aquela pessoa prepotente, né? Aquela pessoa que se acha, aquela pessoa que só quer se ter e não trabalha, então, o ser. E aí, existem algumas perguntas aqui, tem algumas perguntas aqui falando se a ansiedade é um fator de risco para a pessoa e para o outro. A ansiedade, você pode explicar se a ansiedade é um fator? Você acabou de falar mais ou menos sobre isso, mas só para responder essa questão, a ansiedade é um fator de risco para a pessoa e para o outro que está ao seu redor? Ela pode ser? É um fator de risco para a pessoa, obviamente. Acho que na relação com o outro, ela não é um fator de risco no sentido de uma ameaça. Sim. Mas ela faz sofrer, né? Ela sofre. A pessoa que está ansiosa, que tem um processo de ansiedade, e aí pensando numa TAG, numa ansiedade generalizada, ela sofre e às vezes faz sofrer também. Então, agora, se ela está tratando, cuidado. se ela está tratando com terapeuta, com psicólogo, com psiquiatra. Com psiquiatra, clínico, de modo geral, né? Ela precisa desse acompanhamento. O que a gente precisa entender ela precisa de tratamento psicológico e psiquiátrico. E a gente precisa aprender a falar isso, né? Psiquiátrico, psicológico, sem o medo da ideia da loucura. Né? Deixar esse pensamento, porque esse pensamento da loucura, esse pensamento era um pensamento de poder da época, é um pensamento que remonta a Idade Média, né? Que o louco era o bobo, que o louco deveria ser queimado. Então, assim, a gente tem que eliminar isso. O Freud dizia que somos todos neuróticos, né? E é importante que nós tenhamos um olhar cuidadoso para isso. Todos nós teremos atravessados por processos ansiosos. Algumas pessoas desencadearão processos maiores. E aí, se poderão desencadear, precisam de ajuda. E essa ajuda, assim como a gente toma insulina se tiver diabetes, é preciso tomar medicação durante um tempo e continuar com o processo terapêutico. Sim, e aí nessa fala sua aqui tem uma pergunta se a patologia é irreversível. No meu ponto de vista, a patologia vai depender aqui de saber qual tipo de ansiedade, se ela é endógena, se, né, qual medicamento.
se É. tratada, né, eu estou falando de maneira geral, né, Cláudia? Se tratada Isso. com psicólogo, como você falou, com psiquiatra, se tratada também com sentimento, a pessoa não adianta fazer terapia e ir ao psicólogo por ir, ela tem que sentir que ela está fazendo terapia, né? E se É. tiver o apoio da família, quando eu digo família, não é o pai e a mãe, hoje em dia tem família, pode ser alguém mais próximo dela, né? Se tiver o apoio da família e essa pessoa estiver aberta ao processo, o tratamento ele vai ter um sucesso bacana, mas cada caso é um caso, né, Cláudia? Cada caso é um caso, e entender que alguns processos são crônicos, né? Pode ser que eu Uhum. tenha desenvolvido um transtorno depressivo e é difícil falar em cura. A gente não vai falar em cura. A gente vai falar que em alguns momentos você vai estar melhor, com a medicação, até mesmo sem a medicação. A importância do acompanhamento terapêutico, a importância da confiança no terapeuta, a importância desse vínculo terapêutico para que o processo também se dê, a importância de buscar profissionais confiáveis, competentes, estudiosos, que estejam o tempo todo se reciclando, que Uhum. possam fazer um pouco desse movimento, porque assim, tomar cuidado, né, nesse sentido também. Em todas as profissões tem pessoas que vão utilizar de má fé, que vão utilizar de um conhecimento raso. E nós estamos falando de processos onde a gente está falando da vida de alguém, a gente está falando do bem mais precioso que é a nossa vida. Então, da importância de ser um bom profissional. Então, o Sim. nosso conselho de classe, né, Rô, ele prevê Uhum. ali a indicação de profissionais que estão licenciados para fazer esse tipo de serviço. Entender que a psicologia, ela precisa ser levada a sério como uma ciência. A psicologia é uma ciência. Nós estamos vivendo momentos em questionamentos da ciência. Então, é importantíssimo que o profissional seja extremamente competente. E assim, claro que cada profissional tem uma linha terapêutica, tem algum assunto que ele domina muito, Uhum. né? Assim como eu tenho, assim como você tem. E isso tá tudo certo e tá tudo bem. A questão é buscar um profissional que possa cuidar da sua necessidade específica. Isso é bastante Sim. importante. Sim, e o legal, né, quando a gente fala de ciências, o importante é assim, nós hoje, nós psicólogos, estamos tendo um estreitamento bem interessante com os psiquiatras e vice-versa, por conta dos Isso. estudos, por conta da reciclagem, né? Então existe essa aproximação. É muito importante a gente identificar enquanto psicólogo o que que a gente pode fazer, né? E depois encaminhar. Então, hoje, o psiquiatra, gente, ele está para ajudar, como a Cláudia disse, como qualquer outro profissional. Então, que a gente É o nosso desconstrua esses profissional próximo, preconceitos. né? Sim, sim. E E, essa Rô, sabe um. desconstrução. E acho que é importantíssimo, né, que nós tenhamos, porque durante muito tempo também nós, né, profissionais da psicologia, a gente tinha algum receio com os profissionais da psiquiatria pela Uhum. questão da medicação. Gente, a gente precisa desmistificar isso também, né? Porque a medicação ela é importante e para alguns casos, para que nós possamos trabalhar, nós terapeutas, a gente precisa que a pessoa esteja fora da crise. E muitas vezes estar fora da crise é utilizar a medicação. Só que é Não isso, dá. é a sua medicação específica do seu processo específico. Não é o Rivotril da mãe, do pai, do irmão, do vô, da avó. Ah, fez bem, eu vou tomar um. Não façam isso. Não façam uma automedicação. Existe todo um processo por trás. É importantíssimo que nós tenhamos uma triagem muito bem feita, uma anamnese muito bem feita, um exame muito bem feito. De aspectos que nós profissionais temos um olhar específico e o profissional da psiquiatria também tem. Então, não façam a automedicação.
Isso, e essa automedicação também é importante a gente lembrar que quando a gente buscar o processo terapêutico, psiquiátrico, a gente não pare, né, de É, tomar por conta própria, que a gente, então, sempre busca essa ajuda profissional. E olha só, quando a exato. Cláudia fala que os psicólogos, né, quando vão fazer a pessoa fazer terapia, se o psicólogo perceber a importância de encaminhamento ao psiquiatra, ele vai fazer. Existem situações que nós não conseguimos, de fato, fazer a terapia, continuar por conta do paciente estar com crise de ansiedade e não procurar um médico. Então, o médico vai dar ali o medicamento para equilibrar, para tirar da crise, para que depois seja feito, então, o processo de terapia. Ou concomitante, vai depender, né, Cláudia? Sim. Exato. E cada caso é um caso, né, Rô? Sim, É sim. importantíssimo. Agora mesmo alguém perguntou sobre a questão da criança. Cada criança é diferente. Então, assim, claro que tem alguns sintomas que são que aparecem mais. Então, a perda do desempenho escolar, a perda, né, da dinâmica da criança. Então, você está acostumado com a criança de um jeito e ela começa a ter outro tipo de comportamento. Ela ficou muito agitada, ela ficou muito quieta, ela perdeu o apetite, ela perdeu o sono, ela começou a fazer xixi na cama, enfim. Vários são os sintomas que podem aparecer para a criança e também para o adulto, né? Porque a gente vai perder também o nosso ritmo de trabalho, a gente vai perder o foco, a gente vai perder a nossa dinâmica dentro de casa. Então, todos esses sintomas, você está acostumado de um jeito. Começaram a aparecer outros sintomas, luzinha de alerta, né? É sempre importante. Peraí, por que eu estou me sentindo dessa forma? Será que são fatores somente internos, de questões internas minhas? Ou será que são fatores externos que estão me atravessando e que estão favorecendo com que eu fique ansioso, ansiosa? Então, acho que esse olhar é um olhar importante, né, Rô? De Sim. aprender a observar, se observar e observar o outro, né? Uhum. A mudança do comportamento, o que está acontecendo? E aí pensar no processo empático de se colocar à disposição. Então, quando você falava da criança, são vários sintomas, como você falou, e às vezes a criança adorava a escola e não quer mais ir na escola, está com medo de alguma coisa. Então, assim, são inúmeros fatores que a gente pode estar observando. E aí a gente precisa fazer a escuta nossa para poder escutar o outro mesmo. Agora, Isso. existe algo que a gente precisa entender que é assim, é muito fácil eu perceber se uma pessoa que eu amo está ansiosa, um familiar próximo, né? Mas às vezes aquela pessoa que mais precisa de mim, eu não percebo. Às vezes eu acostumo com o jeito delas, eu penso assim, é muito confundido hoje, né, Cláudia? A gente vê isso muito no consultório. Muito. As pessoas, ela é assim mesmo, ela é desse jeito mesmo, né? Não acontece bastante Sim. isso? Sim, muito. Nós normalizamos muitas vezes esse modo de ser do outro, né? Uhum. E, e é importante que nós façamos essa aproximação no nosso trabalho, com as crianças. Eu vejo isso mesmo na escola, né? Então, acho que o nosso jeito salesiano de ser é aquele jeito Aham. do pátio, de perceber, né, as crianças, os adolescentes correndo ali. Então, eu sempre fico muito vigilante. Então, ao mesmo tempo que eu tô pulando corda, que eu tô jogando queimado, eu tô jogando basquete com eles, né, ou assistindo somente o futebol, eu percebo que de repente tem uma criança sentada sozinha tomando lanche. E aí, muitas vezes, né, me aproximo, isso lá antes da pandemia, né? Agora, de modo online, a gente faz. Fulano, você não está conversando, o que está Uhum. acontecendo? Você era participativo, está acontecendo alguma coisa? Manda ali uma mensaginha, né, inbox. Enfim, eu acho que fazer esse olhar cuidadoso para o todo é importante e também para as pessoas que estão junto com a gente. E que pode ser, né, o seu marido, sua esposa, seu namorado, sua namorada, seu irmão, sua irmã, seu pai, sua mãe. Da gente não normalizar e da gente também ter espaços para falar o que a gente está sentindo. Um desafio para vocês que estão aqui ouvindo essa live. Eu desafio vocês no próximo
almoço, jantar conjunto, café da manhã, ao invés de contar sobre, né, os assuntos do momento, pergunta para a pessoa, como que você está hoje? Né? Pergunta, você está feliz? Como que você se sente hoje? Como que você tá? Como que foi o seu dia? Né? Chegou a noite, a gente vai jantar junto. E aí, como que foi? Como que foi o dia? Ou vai começar o dia, você está fazendo trabalho remoto junto com a pessoa? Como que você tá hoje? Porque a gente não costuma fazer isso. A gente raramente faz isso. Principalmente para quem está próximo. Malemar, a gente agradece quando a pessoa faz uma janta gostosa, um almoço gostoso, um pãozinho legal, te leva um café. Malemar, a gente faz isso, né? Então, quem dera perguntar para a pessoa como que ela tá. E aí é interessante porque quem está aqui me escutando na live, foram os meus alunos das empresas na educação corporativa, vão lembrar da minha insistência, né? Que era chegar, falar bom dia para o seu colega. Oi, bom dia, tudo bem? Com intenção. E aí estar disposto para ouvir aquilo, né? Eu acho que esses coraçõezinhos são das pessoas que estão identificando essa Sim, muitos situação. Por corações, muito, isso, tocou no coração, se sentiu. você chegar no seu trabalho e alguém te perguntar, oi, Rô, bom dia, e você me responder, só se for para você, você vai ficar, nossa, por que essa pessoa falou desse jeito comigo? Mas a gente não fala bom dia para quem dorme junto com a gente não fala bom dia para quem mora junto com a gente não deseja boa noite para quem mora junto com a gente, para quem está muito perto. Então, amanhã, no café da manhã, no almoço, no jantar, vocês vão fazer esse exercício. Perguntar para a pessoa. Eu até brincava com a galera. Às vezes chegar em casa e perguntar para a esposa, para o esposo, né, para o namorado, para a namorada: oi, tudo bem? Como foi o seu dia? Podia causar até um problema da pessoa responder. Por que você está me perguntando se está tudo bem? Por que Uhum. você está me dizendo bom dia? Por que você está me dizendo boa noite? Você quer alguma coisa? Tamanha necessidade e tamanho desprezo que a gente tem para falar com as pessoas que estão junto com a gente próximas, né? Porque aqui, ó, tem até algo parecido com a sua fala. A pessoa colocou, né, que ela sofre por ser tão ansiosa e a pessoa mais próxima sempre fala, você é sempre assim, né? Às vezes, é claro que a pessoa não fala nem por mal, é porque acostuma e às vezes a gente identifica que o outro é assim, que faz parte da personalidade dele, que tá tudo bem. Muito confundido com pessoa, ela é dinâmica demais, por isso que você pensa que ela é ansiosa. Não. Existem diferenças e a gente precisa aprender a nomear essas diferenças, a nomear o nosso Isso, sentimento. E com toda a fala da isso. Cláudia, eu queria conversar agora um pouquinho sobre a questão do tempo, né? Então, ansiedade é você trazer o futuro para o presente. E o futuro não E aconteceu ainda, né, Cláudia? Vamos falar um pouquinho sobre sofrer. isso? Porque na verdade, essa é a grande diferença do medo, né? Então, quando a gente Uhum, fala de ansiedade e medo, o medo, a gente sabe do que a gente tem medo. Eu tenho medo de tal coisa. Isso aham, me dá medo. A ansiedade, quando a gente fala do medo, a gente consegue nomear, a gente consegue significar. Quando a gente fala da ansiedade, a gente sofre por alguma coisa que não aconteceu ainda ou que pode nem acontecer. Então eu já estou uhum, sofrendo, né, por uma questão lá do futuro que a gente nem sabe se realmente vai acontecer e nem sabe se vai realmente acontecer daquela forma ou daquela maneira, né? uhum, Então é essa a atenção. Por que eu estou sofrendo de forma antecipada? Por que uhum. e a pessoa sofre de forma antecipada com sintomas? Com sintomas ansiosos. Ela traz os sintomas ali, né, para esse pensamento. Então, o corpo está pensando que está acontecendo no presente e nem aconteceu ainda. E as Uhum. reações vão acontecer dessa forma, né, Rô? E é uma pena, porque daí você perde tanta coisa, né?
você perde muitas coisas. Aí, se eu vou ler aqui, a ansiedade faz com que a gente sofre com antecedência ou sofre duas vezes. A minha prima está colocando. Também. Querida Lídia, a gente sofre às vezes, de verdade, 1000 vezes. Né? Por quê? Porque você coloca um peso muito grande, né? Não desmerecendo esse sofrimento, mas às vezes a gente, com a ânsia de trazer esse futuro, de controlar esse futuro, eu me perco no presente. Eu posso perder pessoas queridas, eu posso perder emprego, né, se eu não trabalhar isso. É importante viver cada tempo. Não é uma receita assim, olha, viva o presente agora, viva o passado, viva o futuro, não. O passado, eu sempre falo isso, o passado é minha referência e meu alicerce. O presente é o lugar onde eu estou inserido, é o que eu preciso viver para poder fazer futuro. Quem tem ansiedade não consegue viver para fazer futuro. Quem tem ansiedade Isso. fica o tempo todo no sofrimento, que dói inteiramente o seu corpo. Pessoal, Exato. dói E a demais. pessoa não sente os sintomas ansiosos pelo passado. Ela só sente por coisas que ainda nem aconteceram, né? Uhum. E acho que tem uma pessoa falando aqui, Rô, da dificuldade de falar, né? Que não está se sentindo bem, que está se sentindo ansiosa. Exato. É por isso que eu disse no início da minha fala, da importância de nós normalizarmos a fala sobre o nosso sentir, né? Que nós Uhum. possamos construir um mundo diferente, que nós possamos falar abertamente, olha, hoje eu não tô bem. Gente, e quer coisa mais normal do que dizer hoje eu não tô bem, ou eu tive uma situação que me atravessou e que me estraçalhou e eu só quero chorar hoje. Isso identifica que eu estou num processo de ansiedade? Não. Isso significa que eu estou doente? Não. Isso só significa que você está vivo e que você está viva e que você está respondendo humanamente com os seus sentimentos, com as suas emoções diante de determinada situação. O que Sim. vai notificar aquilo que a Rô trouxe, né? O que vai mostrar pra gente que isso pode se transformar num transtorno? A continuidade. Eu tive algo que me atravessou e a partir daquele momento acabaram, muitas coisas se romperam, muitas coisas se perderam, e eu passo a entrar numa frequência de sintomas cotidianamente, e isso pode lá na frente. Tanto é que quando a gente faz uma análise de depressão, a gente vê a prevalência disso. Há quanto tempo você vem sentindo? Essa é uma das Uhum. perguntas. Uhum. Né? Porque, de repente, outra questão, eu acabei de perder um ente querido, eu acabei de perder o emprego, eu acabei de perder uma pessoa, eu acabei de perder um animalzinho de estimação. Gente, qual é a reação normal diante de uma Tristeza. situação dessa? Tristeza. 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 Você não vai medicar a tristeza diante de Tem uma que situação sentir. dessa, Tem que sentir. né? Cláudia, olha só, Não isso é, é Rô? interessante demais, porque assim, a gente nomeando tristeza, ansiedade, medo, depressão, ok, né? Isso é muito É. importante a gente nomear, mas aí eu acredito que isso é um treino, isso é um olhar focado, isso é estímulo, e eu também convido agora vocês a pensarem o quanto que nós precisamos lembrar que nós estamos hoje construindo um futuro. Então, o que as crianças de hoje têm de riqueza, né, psíquica, têm de construção afetiva, é condição para um adulto bacana que eu digo assim, para um adulto que consiga resolver os seus problemas, entre aspas. Isso. Então, nós precisamos ficar atento ao que nós falamos, ao que nós sentimos, deixar a criança ser criança, o adolescente ser adolescente, o adulto ser adulto, Isso. enfim, todas as fases da vida. E aí nós precisamos também lembrar que somos seres humanos. Não podemos Isso. ser padronizados, não podemos passar por nenhum crivo no sentido assim, precisa ser igual, cada filho é único, né? Cada ser humano é Exato. único. E aí eu Exato. queria colocar aqui para você que todas as suas falas foram importantíssimas, né? Mas que eu acredito que
falar sobre ansiedade merece muitas lives, inclusive, vou falar rapidamente, teve aqui uma querida amiga minha, a Kátia Mateazzi, que eu já convidei também para fazer um trabalho com ela. A Ângela entrou aqui também, a minha querida amiga Ângela. Enfim, muitas pessoas. O Eduardo Coelho colocou também algumas colocações sobre a dor da ansiedade, só que passa muito rápido e não está dando para ver tudo. Depois a gente tenta responder, né? Deixa eu te perguntar alguma coisa. Tem alguma coisa importante que às vezes eu não perguntei e você acha legal colocar para nós? Olha, Rô, eu acho que a gente falou um pouco de tudo, mas eu gostaria de ressaltar a importância da gente desmistificar a questão da saúde mental, não achar frescura a manifestação de sintomas ansiosos, o respeito com os nossos sentimentos, a oportunidade que estamos tendo, né, dentro desse processo da pandemia, que foi de olhar um pouquinho mais para as nossas questões. Você tocou num assunto muito importante para que nós sejamos adultos, né, emocionalmente saudáveis. É importante que nós tenhamos uma infância e uma adolescência emocionalmente saudável. E aí a gente precisa, desde muito cedo, não silenciar crianças e adolescentes. Ao invés da gente ser duro na queda com criança e adolescente, eu não estou dizendo que a gente não precisa ser firme, que a gente não precisa dar limite. Precisamos. Mas a gente precisa, principalmente, escutar o que eles estão sentindo. Me diz, né? E mesmo quando eles são muito pequenos, da gente acolher, da gente cuidar, da gente dar colo, da gente acolher as emoções, da gente nunca falar, principalmente para os meninos, né? Chorar é coisa de menina, Uhum. da gente acolher os sentimentos das pessoas. Quantos homens, né, hoje não conseguem expressar os sentimentos porque foram silenciados na infância, por uma questão que é tão horrorosa, né, de dizer que nós mulheres somos mais frágeis porque choramos e porque expressamos os nossos sentimentos. Muito pelo contrário, que nós Uhum. possamos todos, né, falar, expressar, sentir aquilo que precisamos falar, expressar e sentir da melhor maneira possível. Então, eu acho que a gente não abordou tanto isso, mas você que está aqui ouvindo e que ouviu, e que tem filho, que tem filha, que tem irmão, que é criança, que tem sobrinho, neto, não importa, vizinho, que trabalha com criança e com adolescente, respeite o sentir deles. Não diga que é uma aborrecência, diga que é um momento em que eles estão mais sentimentais e que esses sentimentos precisam ser ouvidos, cuidados. A coisa que eu mais é ouvir que eles estão sentindo e eu considero absolutamente tudo aquilo que eles trazem, porque tudo aquilo que eles trazem é verdadeiro, é intenso e é isso. Se Moreno tivesse aqui, né, entre nós, ele está através da minha linha teórica, mas ele diria que a nossa espontaneidade e a criatividade, nós nascemos espontâneos e criativos, e que nós deixamos de sê-lo quando nós nos embotamos, nós nos enrijecemos, nós deixamos que a nossa criança interior vá embora. Enquanto existir a nossa possibilidade de expressar a nossa criatividade e espontaneidade, significa que a nossa criança interior está viva. E é através dela que a gente vai ser adultos melhores. Lindo, e é possível a gente resgatar essa criança interior, né? É possível. E eu queria só colocar de uma maneira rápida aqui a importância do sim e do não. Porque hoje a geração que nós temos, né, é aquela geração que fica ansiosa porque recebeu um não, aquela geração que fica ansiosa porque está diferente do outro de alguma maneira, que o amigo conseguiu alguma coisa e ela não. E nós, enquanto educadores, nós, enquanto psicólogos, enquanto pai, enquanto amigo, etc., nós precisamos também falar não às vezes. Falar não é um ato de amor, né? E eu preciso mostrar que
Não é, nem toda hora eu vou receber sim. O mundo lá fora não diz sim o tempo todo. Então, o equilíbrio entre sim ou não é muito importante para nós. Não falar não por si só, mas falar não quando precisa falar, né, Cláudia? E como a Cláudia Exato. colocou, o sentimento é condição primordial também. Enfim, nós não podemos dividir o ser humano. Nós, seres humanos, somos lindos demais, né? E Um únicos. projeto de estudo é a coisa mais maravilhosa que existe, né? Nós, quando estamos diante de uma pessoa que está sendo curada, que está trabalhando, que está sendo reconhecida, que está reconhecendo aquele processo, a gente fica assim sem palavras para expressar, né? Só com o coração mesmo. E nesse momento, eu estou assim, de verdade mesmo. Nesse momento, eu acho que nós falamos de maneira. Nós passamos por diversos assuntos. É uma live que, como as pessoas colocaram aqui, né? Teve a Cristina Querido colocando, várias pessoas falando para nós que a live está sendo muito bacana. Merece, eu também acho, outra live sobre o assunto, ou sobre a temática. A gente pode combinar, né? A gente está sempre conversando assim, a gente, numa outra oportunidade, a gente combina. E assim, dizer que o que eu acho muito importante, eu acho assim, nós precisamos criar memória afetiva. Porque quando nós criamos Isso. memória afetiva, nós temos onde voltar, né? Nós temos a nossa casa interna, porque as memórias afetivas, elas são alicerces para a gente. Então, que a gente seja amável com o outro, que a gente consiga Exato. receber esse amor do outro, né? Exato. Porque quando a gente se sente dessa forma, né, acho que o amor, ele tem uma função primordial, que é o nosso, onde nós nos ancoramos, o Uhum, lugar para onde a gente pode voltar. E esse lugar para onde a gente pode voltar pode estar representado naquela figura afetiva, naquela pessoa, né, na representação dela, porque muitas figuras afetivas já não estão mais presentes. Então é importante que, independente de onde ela esteja, é o lugar para onde você volta. São sim. os valores que estão em você. Então, o amor, eu falo disso, né? Até pensando no processo da criança e do adolescente. O quanto, e aí vou pegar a frase do Dom Bosco, né? Quando Dom Bosco diz assim: não basta que o jovem seja amado, mas é importante que ele se sinta amado, né? Então é isso. As nossas crianças e os nossos adolescentes. Por isso que eu sou, né, uma entusiasta do carinho, do cuidado, do afeto, da troca, da escuta, né, de crianças e adolescentes, que é o meu campo de trabalho maior, que é justamente isso. A criança que se sente amada, a criança amada, ela vai ser um adulto emocionalmente saudável e vai também ser para os seus próximos. Né? O amor passa, né? Esse carinho passa para o outro. Então, que nós possamos ser amados, né? E também sentir que nós somos amados e também amar o outro. E, Rô, acho que é interessante também identificar Aham. nessa fala de novo, né? De reforçar a importância da gente estar aqui, a importância das pessoas estarem aqui conosco hoje, Uhum. fazendo esse caminho junto com a gente. Desde o início, né? Porque assim, é interessante eu colocar também que essa questão do carinho que vocês sempre estão mostrando, né? Aqui na live, isso ajudou bastante, viu? Ajudou muito, por quê? Porque como eu tenho um histórico de que algumas lives às vezes não concluem por conta da internet, de alguém, né? E às vezes fica difícil algumas situações, e aí eu acabo tendo que fazer sozinho. Eu falei, dessa vez eu não vou fazer, eu vou A continuar, gente quase não começou. não é? Terminar, a gente vai Eu falei, nós terminar. vamos dar um jeito, nós vamos conseguir. E olha, Cláudia, quantas pessoas colocou aqui, quantas pessoas colocaram aqui. Vocês precisam fazer, vai dar certo. O Alisson deu dicas, o Rodrigo deu dicas, meus amigos, meus primos, tios aqui colocando, não, você vai conseguir. E hoje, assim, de maneira muito, mas muito especial, eu queria deixar um beijo muito grande para todos, né, que nos assistiram,
Lembrar que nós estamos concluindo o mês de setembro, né? Setembro Amarelo, mas que todos os dias é importante eu ficar de olho nas pessoas que estão ansiosas, nas pessoas que estão depressivas, mas mais do que tudo isso, todos os dias eu tenho que ficar de olho no ser humano, né? No meu ser e no ser humano também. Depois eu vou dar um espaço para a Cláudia falar, porque eu acho que a fala dela é importante para nós na conclusão, mas eu queria deixar um beijo aqui muito especial para a tia Marlete, que acompanha todas as vezes eu por aqui, e dizer para ela que eu amo muito, tá bom? E nesse momento ela sabe por que eu estou mandando esse beijo para ela. E aí, o quanto que foi importante a fala de todos vocês, a ajuda de todos vocês, a Érica, eu não estou vendo você na live, a Ana Clara aqui me ajudando, e a Cláudia lá, e a gente com os dois aparelhos, né, ligados, mas o mais gostoso de tudo é que nós conseguimos, né? Nós conseguimos, tá? Mais alguma coisa que você quer falar para nós? Gente, eu, Rô, tenho somente a te agradecer pela oportunidade de estar aqui, de me resgatar para o Facebook. Você já viu que tem algumas mensagens até falando sobre isso, porque Aham. eu não tinha nem o app do Facebook no meu celular mais, já tem mais de um ano que eu não estava. Mas gostaria de agradecer você, principalmente, toda a galera dos Salesianos que está aqui, a galera da COP, né, que, nossa, foi a minha casa durante os últimos 8 anos e também os meus ex-alunos da Unicep. E tem uma pessoa aqui, ai, tão especial, que me escreveu, que ela colocou aqui Maria Regina, mas é a Regina, que eu amo ela de paixão mesmo. Regina foi uma das grandes salvadoras da minha vida lá em São Carlos. E eu morro de saudade de você, Rê. Virou um programa de merchan aqui, né, gente? De agradecimento. Mas, gente, ó, tô grata, né, por estar aqui e obrigada por todo mundo que assistiu a gente, que contribuiu com as perguntas e também que trouxe aí algumas questões extremamente pertinentes sobre a ansiedade. Que possamos ter outros momentos assim, né, Rô? Qualquer hora eu Sim, te chamo sim. no meu para a gente conversar. Beleza, com certeza vai ser um prazer. E tanta gente ainda Júlia! colocando, a minha cunhada colocou aqui, essa live está uma delícia, mas a gente vai ter que acabar, vai ter um gostinho de quero mais, né? Porque foi muito gostoso esse momento. Também agradeço a todos, em especial a você, tá? Um grande beijo, viu? Que Deus te abençoe e até mais, tá? Tchau, gente! Obrigadão, viu? Até! Obrigada. Até mais, pessoal. Obrigada.